E, de fato, o concílio foi o 1789 da igreja ou não? Em certo sentido, sim. Em certo sentido, sim. Mas a gente tem sempre que fazer as devidas ponderações. Né? Sempre que fazer as devidas ponderações. Por quê? Porque uma coisa os objetivos. Uma coisa são os objetivos declarados do concílio. Outra coisa são as entrelinhas que foram permitidas por causa da metodologia conciliar. Outra coisa é o resultado ou a recepção do concílio no chamado pós-concílio. Né? Então, a princípio, já que a minha abordagem ela não é tanto histórica, né? ou não tem em vista os bastidores, em princípio, quando você pega os objetivos traçados por João 23, eles são aparentemente católicos. Ele quer despertar a consciência católica para a vivência da fé, um magistério que a gente poderia chamar de pedagógico, exortativo, né? Parenético, né? A parênese, a exortação. Ele quer dialogar com o mundo hostil como uma espécie de intento de apostólico caridoso, né? E ele quer reformar as instituições da igreja que seriam reformáveis, que seriam atualizáveis. Né? É o adornamento. Adornamento. A princípio, esses objetivos não despertaram nenhum tipo de contestação, de suspeita. Porém, quando você vai ler já o discurso inicial de João 23, em outubro de 1962, na abertura, na primeira sessão, já há coisas estranhas que poderiam ter despertado algum tipo de preocupação. De surpresa. Dá um exemplo. Para mim, o exemplo mais marcante é quando ele diz que é necessário que a igreja trabalhe para a unidade do gênero humano para que o reino de Deus floresça. Porque isso já é ambíguo, né? Que tipo de unidade pela qual a igreja trabalha? Não são palavras precisas. Não, né? são palavras precisas. Ele cita São Cipriano, se não me falha a memória, que fala algo de como a fé já estava no mundo do império, já tinha alcançado todo mundo, e como a luz da igreja ela vai brilhando em círculos concêntricos e vai atingindo. Mas que a igreja deva trabalhar para que toda a humanidade, na medida do possível, se converta à fé e forme, então, uma fraternidade dos filhos de Deus, esse é um dado incontestável. Que a igreja deva trabalhar pela unidade do gênero humano sem mais, ainda que com uma intenção em si mesmo boa, de promover a paz diplomática, de promover a paz política, para que esse estado pacífico do mundo seja mais propício à evangelização e à conversão, isso em si mesmo não está mal apresentado de forma assim geral. Porém, quando esta preocupação, este objetivo assume uma dimensão prioritária, ou seja, primeiro a igreja vai trabalhar por esse tipo de unidade diplomática, política, e isso vai ser um meio para favorecer a evangelização. Aí as coisas já estão invertidas. Isso não aparece assim de modo claro em João 23. Para dizer a verdade, isso só aparece de modo escancarado na Fratelli Tutti de Francisco. A sua segunda encíclica, a primeira foi Laudato Si. A ideia... Você enxerga nessa encíclica do Papa Francisco um desdobramento dessa proposta inicial do João 23? A encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco, bem como a maior parte do seu dito magistério ou pontificado, ensinamento, ela é a concretização desse aspecto diplomático e político do concílio, mas que já está, digamos assim, virtualmente presente desde o princípio.
O problema do concílio em si, coloquemos a parte as intenções dos peritos, a própria intenção de João 23 e Paulo VI, né, as intenções subjetivas. Porque uma coisa é a intenção do sujeito magisterial enquanto intenção subjetiva ou subjetivista. Outra coisa é a intenção da igreja, aquela intenção que pode se expressar em documentos eclesiais. A gente não pode confundir as duas coisas. As intenções dos peritos tradicionalistas, conservadores, progressistas, elas sempre têm que estar, digamos, submetidas à intenção eclesial possível, né? Um documento eclesiástico, qualquer que seja, ele precisa ser interpretado de acordo com a tradição. A tal hermenêutica da reforma em continuidade não é em si mesma nenhuma novidade. A novidade dela é porque ela é problemática no presente pela dificuldade que nós temos de interpretar todos os textos com facilidade à luz da tradição católica de sempre. É porque se você pressupõe que os textos já estão em continuidade, isso é uma falácia, né? Assim, é uma petição de princípio. Petição de princípio, exatamente. Isso é o que o Monsenhor Gherardini, no seu livro O Concílio Vaticano II, um debate a ser feito, fala, olha, o princípio epistemológico ou metodológico, que seja do Bento XVI, da hermenêutica da reforma em continuidade, é perfeito, em si mesmo, abstratamente perfeito. Isso foi empregado no passado com esses termos ou não? Não. Esse é uma novidade. É uma novidade. Mas, digamos assim, nem toda novidade terminológica ou conceitual é necessariamente uma novidade. É uma novidade ontológica, uma novidade metafísica, né? Nós temos coisas que surgem no mundo das ideias, no mundo do desdobramento das ideias, depois, né? Assim, mas quando uma novidade inaudita aparece, digamos, no âmbito da filosofia ou no âmbito da teologia e do magistério, uma novidade inaudita aparece e ela é efetivamente uma atualização de um germe que estava mais oculto, a explicação magisterial faz as pessoas despertarem, a explicação magisterial de um ato infalível, digamos assim, ela é suficiente, ela tem a suficiente clareza ou claridade para fazer com que a mente católica se ilumine e veja, não, sempre foi isso. Sempre foi isso. No caso do Concílio Vaticano I, os textos são extremamente claros. Sim. E quem estuda história, você vê, isso aqui é o resultado da história da igreja. Exato. E olha, havia teólogos que duvidavam da infalibilidade papal naquele momento e outros que duvidavam da oportunidade, né? São coisas diferentes. E os que acreditavam tanto no dogma, na doutrina, quanto na oportunidade. Mas o fato da infabilidade papal, sem este nome, sempre houve. Os papas sempre puderam dirimir questões de fé eles sozinhos, sem precisar recorrer a um concílio necessariamente. Isso desde que a igreja é igreja. Sim. Às vezes uma carta de São Leão Magno ia para o concílio e era catada. Não precisava da rediscussão. Porém, a infabilidade papal ela foi superdimensionada, apesar de que o texto mesmo do Concílio Vaticano I não permite esse superdimensionamento que os chamados ultramontanistas, teólogos ultramontanistas ou hiperpapalistas, como gosta de falar alguns tradicionalistas. Aqueles que dizem que o Papa sempre é infalível. Sempre acerta em seu magistério diário. Isso o texto não permite. Não permite dizer. Isso não permite mesmo. Dizer. Há uma confusão grande entre o que se chama magistério ordinário universal e magistério ordinário meramente autêntico. O magistério ordinário universal, tanto faz se é do Papa sozinho, numa encíclica, quanto aquele magistério de sempre reiterado dos bispos nas suas dioceses, né? Ou dos padres nas suas paróquias, em seus sermões e homilias, na medida em que eles são delegados dos bispos e também são sujeitos magisteriais delegados, né? Ou dos diáconos, ou dos catequistas, né? Ou dos pais de família, que são vai diminuindo lá. Vai diminuindo, mas também é uma espécie de... O catequista e o pai também faz parte do magistério no sentido amplo
da palavra, e a gente perdeu esse sentido, né? Não se usa mais. Não se usa mais. O magistério ficou condensado no bispo e no papa, e quase que no papa só. Atualmente é só no papa. Ninguém só no liga papa. mais o que o bispo fala. Mas isso é um absurdo completo. Independentemente de conhecimento do que diz o texto do Concílio Vaticano I, e que não diz isso, seria atribuir ao papa uma função ou uma inteligência e uma vontade em si mesmas divinas. Como se o Papa, pelo fato de ter sido eleito Papa, fosse deificado como os apóstolos foram no dia de Pentecostes. Mas não é a mesma coisa. Não é Um Papa pode ser santo e sábio e pode ter um intelecto santificado. Pode. E ele pode acertar sempre. Mas ele terá acertado sempre porque ele estudou bem e porque o intelecto dele estava bem conformado à mente de Nosso Senhor Jesus Cristo e dos santos apóstolos. E porque a Sagrada Escritura, ele se compenetrou com a Sagrada Escritura e com a tradição católica, né? Dos santos padres, dos doutores escolásticos. Mas um papa pode errar no seu ensino privado. João 22 errou. Errou, claro. João 22 errou. Honório falou alguma coisa, pelo menos ambígua, na sua carta, né? Libério falhou quando excomungou Santo Atanásio. Por mais que você possa dar justificativas ou desculpas, o primeiro Papa falhou, São Pedro. Não falhou enquanto ensinamento magisterial, mas os papas não são indefectíveis moralmente, isso ninguém diz. Haja visto o hoje em dia, quase que os chamados continuistas dizem isso. Os papas são moralmente indefectíveis. Tudo que o Papa pensa, fala, diz, tudo que ele faz tem que ser desculpado. Se o Papa dá o tapa na chinesa, se o Papa fala uma coisa assim absurda, tá sempre certo. Tá sempre certo. Isso aí é uma espécie de paganização, né, do papado. Endeusa ele. Exato. E vira tem uma frase de Santa Catarina de Sena que, se interpretada literalmente, é de uma infelicidade e de um absurdo terrível. Se o Papa mesmo que o Papa fosse um demônio encarnado, nós não poderíamos reclamar, senão teríamos que repousarmos no seu... Isso se for tomado literalmente é absurdo. Por quê? Ou o Papa é um demônio ostensivamente, né? Então ninguém faria isso. Ou ele é um demônio oculto. E aí você não se reclina sobre ele por causa disso, mas por causa da autoridade sagrada dele. Que a impiedade dele é oculta. Então, se você tomar literalmente aquilo que Santo Inácio de Loyola dizia... Também falou preto, branco... Se for preto, se o que eu vejo como preto é branco... Se o que eu vejo como preto, o magistério diz, o Papa diz que é branco, eu direi que é branco. São metáforas, são modos de dizer. Não são coisas que devem ser levadas... Tomadas ao pé da letra. São hipérboles, exatamente. Então, você faz pouco dos santos quando você interpreta literalmente esse tipo, né, de colocação. As pessoas esquecem das figuras de linguagem que estão aí para ser usadas. Exatamente. A literatura tem muito disso. A gente não reclama da literatura, também não podemos reclamar do que os santos e outras pessoas falaram. Exatamente. Agora, antes da gente tomar essa reta, é que eu te cortei lá, quando você falou da hermenêutica da quantidade, você falou que era uma petição de princípio, né? A petição de princípio então, desenvolve melhor esse tema. Dizer que pelo fato de estar no texto conciliar, necessariamente é tradicional. Necessariamente expressa bem a tradição, ou expressa convenientemente ou adequadamente a tradição. Quer dizer, o princípio, ele é um princípio hermenêutico, epistemológico, se e somente se ele é verificado caso a caso. Claro, não dá para ter... Porque, veja, quando o magistério é um ato extraordinário, infalível em si mesmo, pelo próprio ato, uma proclamação de um dogma, de uma verdade revelada pelo Papa ou por um concílio geral aprovado pelo Papa, não há discussão. Necessariamente a assistência do Espírito Santo invocada, ela é diferente da inspiração dos agiógrafos, mas ela é análoga, ou seja, ela garante que aquela afirmação, aqueles conceitos utilizados efetivamente representam adequadamente a verdade revelada. São as 4 condições vaticanas. E tem que ter as 4 condições. O Papa, e analogamente o concílio, tem que querer ensinar para todos, tem que ser uma verdade de fé, ou analogamente de moral, tem que ser
tem que querer definir para sempre, para todos, usando a autoridade apostólica e, na medida do possível, condenando o erro contrário, ou seja, afastando o erro contrário. No magistério chamado meramente autêntico, e aqui tanto faz se é do bispo na sua diocese, se é do papa nas suas audiências, discursos, ou na maior parte dos textos das suas encíclicas e outros documentos menores, ou se é de um concílio ecumênico convocado para discutir os assuntos da igreja, mas tirando os decretos, os cânones, as proclamações formais de doutrina dogmática, o que se diz nesse magistério chamado meramente autêntico, ou seja, um magistério que verdadeiramente emana do sujeito magisterial, não é do teólogo privado, não é do fiel que não tem autoridade judicial na igreja, né, ou do teólogo, por mais genial e brilhante que ele seja, mas é do sujeito magisterial. Certo. A princípio, a atitude do católico é de docilidade. Claro, como você não vai sair por aí disputando com o seu pai quando você é criança, quando você é jovem. Claro. Mas quando você já é um pouco mais maduro e você escuta uma ordem imprudente, ou você vai e fala pro seu pai, poxa, pai, isso aqui tá meio errado. Né? Assim, você vai... e a mesma coisa vale para o magistério, para o sujeito magisterial. Não é de se esperar que um bispo, ou que o papa, ou que um concílio fale coisas estranhas e pouco... e difíceis de se adequar ao discurso católico de sempre, à doutrina católica de sempre. Não é de se esperar. Por isso que quando o concílio terminou, os que viriam a ser tradicionalistas defenderam o concílio. Gustavo Corsão, em um trecho da sua obra... não é o Século do Nada, é a outra, Duas Cidades, Dois Amores. Duas Vacas, né? Dois Amores, Duas Cidades. Duas Amores, Duas Cidades. Também tem aquela uma vaca com... mas é o Dois Amores, Duas Cidades, é isso? Ele fala, o concílio terminou, o mundo esperava que o concílio fosse se submeter, mas aí estão os decretos, os textos clássicos, como sempre e tal. Ele não percebeu. No Século do Nada ele já critica Maritain, ele já critica os textos de Gaudium et Spes, o otimismo indevido e tal. Dietrich von Hildebrand, que escreveria depois a obra A Vinha Devastada, falando da recepção do concílio. Primeiro ele escreveu um livro chamado Cavalo de Troia na Cidade de Deus, 1970, 69, 70. Logo depois dos primeiros efeitos do concílio, defendendo o concílio, defendendo os textos, ele dizendo, os textos não dizem isso que os progressistas heréticos estão falando. É porque é possível ver a tradição no concílio. O problema do concílio não é que a tradição não seja visualizável ali. O problema do concílio é a ambiguidade, é que a tradição pode ser visualizada, mas também pode ser visualizada um progressismo heretizante e, quiçá, herético, né? Você pode interpretar o diálogo interreligioso de muitas formas. Você pode dizer assim, Nostra Aetate é uma declaração. Que raios é uma declaração? Qual é o estatuto magisterial de uma declaração? Monsenhor, aquele bispo Frei Kloppenburg vai dizer, uma declaração é um juízo da igreja sobre um estado de coisas. Então não é um juízo dogmático, é uma avaliação valorativa da realidade factual, né? Hoje existem muitas religiões, existem religiões no mundo, o mundo precisa de paz, então ao invés de nós nos aproximarmos de maneira hostil ou com adversariedade em relação às religiões, vamos tentar esse meio do diálogo. Não vamos condenar, vamos ver quais são as sementes do verbo, os lampejos de verdade. Essa palavra também é muito sementes do verbo. É uma palavra que é muito mal usada e interpretada. Quando São Justino de Roma, no seu diálogo com Trifão, no século II, né, é um padre apostólico, quando São Justino fala das sementes do verbo, na verdade, as sementes do verbo ele diz que estão ingênitas em todo ser humano. Então a semente do verbo é
a imagem divina, é a alma espiritual, é a sindérese, né? A consciência moral, a lei natural. É algo assim. Mas, na verdade, o objetivo da obra da apologia de São Justino era mostrar entre os gregos as sementes que floresceram. Então, semente do verbo todo mundo tem. O problema é que a semente pode estar enterrada, as pedras podem ter já sufocado, o espinho pode ter sufocado, né? Se a gente fizer a correlação com a parábola do semeador, a gente vê em que condições as sementes do verbo podem estar. Qualquer cultura humana, qualquer pessoa humana tem semente do verbo. Não é um demônio totalmente perdido. Pelo menos enquanto não faz uma opção definitiva que redunda na condenação. E que só se descobre no momento da morte, né? Então, toda pessoa tem semente do verbo. Então, se diz muito com semente do verbo, portanto, não se diz nada. Né? Você tem que ver onde estão florescidas as sementes do verbo. Então, esses lampejos de verdade são lampejos que piscaram, mas que... Igual um vagalume? Igual vagalume. ou efetivamente existe ali uma luminosidade que permite que essas religiões sejam uma ambiência para que o apóstolo e o missionário cheguem lá e anunciem o evangelho. E seja acolhido o evangelho. Porque, então, o diálogo interreligioso pode ser interpretado em termos diplomáticos, em termos caridosos, né? Na busca dessa fraternidade, como meio para estudar as religiões, para encontrar as ligações possíveis com a... Mas pode ser interpretado em termos do pior inclusivismo teológico, por exemplo, de Karl Rahner e do seu cristianismo anônimo. Pode ser interpretado no sentido que não é o conservador, mas é o progressista, de que as próprias religiões, nos seus próprios meios, eles mesmos, distintos dos meios sacramentais católicos, e outras verdades, elas mesmas falam de Jesus, o verbo, mesmo estando erradas, digamos assim. As religiões, para a teoria, para a tese do inclusivismo rahneriano, elas mesmas já são um meio de salvação, porque elas também seriam veículos da graça de Cristo. Você acha que a Dominus Jesus corrigiu esse ponto ou não? A Dominus Jesus, ela corrigiu, mas ela não corrigiu, a meu juízo, ela não corrigiu suficientemente. A Dominus Jesus é o melhor documento, aliás, é o documento pós-conciliar mais autoritário, digamos assim, mais autorizado, isso, de mais força. E que mais a imprensa reclamou também. Porque nela, protestaram muito com... nela o cardeal Ratzinger, prefeito da chamada Congregação para a Doutrina da Fé, que hoje é de Castério, ele diz, deve-se crer firmemente, ou seja, a seu modo uma proclamação infalível. Né? Quando você quando você manda crer firmemente, crer, né? Você está obrigando a fé. Então, há várias 8, 9 ou 10 dessas afirmações. Deve-se crer firmemente que Jesus é o único Salvador do mundo, que a Igreja Católica sediada em Roma é a Igreja verdadeira. Mas, ao mesmo tempo, o Dominus Jesus quer fazer essas afirmações fortes e tentar dar uma solução para os termos pouco felizes ou infelizes do Vaticano II, como o subsistit in. Você acha que aquele subsídio foi forçado? Aquele subsídio, ele é muito impreciso. E não, estou dizendo, o Dominus Jesus, quando comenta o subsídio, não é suficientemente explicativo, a meu juízo. Só para ficar depois eu volto a isso. Tá. No diálogo interreligioso, o capítulo de Dominus Jesus, que trata do diálogo interreligioso, não tem nenhum deve-se crer firmemente. É só... E por que não tem? Porque ali não tem dogma, não tem doutrina católica. É um magistério pedagógico ou diplomático. Não é um magistério estrito sensu. É uma fala, um texto emanado do magistério, mas que não é doutrina. Você não pode se dirigir ad extra e fazer magistério. A não ser, talvez... no magistério, na doutrina social e moral, porque aí a igreja fala como mestra da humanidade e apela à verdade moral que não depende da revelação, embora a revelação a torne mais clara. Mas quando você fala de verdades doutrinais para fora, você não está fazendo magistério. O magistério é a parte do ensino docente judicial, é a parte que obriga.
Obriga. É a parte que obriga. O magistério não é todo qualquer ensino. Esse é um defeito da teologia continuista. Acreditar ou imaginar que qualquer ensinamento católico é magistério. Não, o ensinamento católico é apostolado, catequese, educação católica, missão, tudo isso é munus docente, mas nem tudo isso é a função magisterial do munus docente. Então, o magistério é quando você obriga o fiel a crer num determinado ponto, numa determinada doutrina. Quando você se dirige ad extra, para fora, para falar para as outras religiões, para falar para o mundo inteiro, para os não convertidos e tal, você não está fazendo magistério. Não pode ter um magistério de dois regimes, assim, você está falando para fora sem obrigar e para dentro. Como é que você vai exigir dos filhos mais do que você... Você não pode exigir dos filhos o que você não exige dos que não são. Se você favorece os que não são filhos e obriga os que são filhos a respeito de um não magistério, isso é muito doido. Isso é uma tirania, é uma espécie de tirania. Você quer obrigar os católicos, por exemplo, pode ser que tenha algum bispo ou algum prelado que quer obrigar o católico a não fazer apostolado em nome do diálogo interreligioso, sendo que o próprio texto do diálogo religioso e do diálogo ecumênico coloca essas vias dialógicas, Vaticano segundistas, como uma alternativa. Fala, isso não quer dizer que o apostolado para conversão, o apostolado direto, pessoal para conversão, está afastado. Na Unitatis Redintegratio fala isso, literalmente. Eu não vou lembrar aqui mas fala isso. É um meio contemporâneo de facilitar a aproximação caritativa entre a Igreja Católica e as demais comunidades. É um diálogo, ademais, institucional, não é um diálogo personalista, interpessoal, é institucional. É um diálogo... Qual é o fruto do diálogo interreligioso? O Pontifício Conselho como é que é? O Pontifício Conselho do Diálogo Interreligioso fica mandando um monte de cartas parabenizando os budistas, os hinduístas, os não sei o que lá, pelas suas datas festivas. Isso não tem fundamento, isso haja diplomacia, desculpe, assim, mas não tem fundamento, não tem fundamento na caridade. Não tem fundamento na caridade, só tem fundamento diplomático. A diplomacia pode ser boa se você não negocia o que é inegociável. Exatamente. A diplomacia é uma necessidade. Uma necessidade. A Santa Sé ela tem que se relacionar com outras nações e tal. Exato. Ela é uma entidade de direito internacional. Exato. O problema, ela não pode sacrificar isso e colocar isso acima dos seus dogmas, dos seus valores, da sua missão divina, né? Esse é um dos pontos importantes. Você falou da Santa Sé. Existe agora... Eu me esqueci o nome da pessoa que está falando do vaticanismo. Acho que é Evandro Pontes. Esse nome não me é estranho. Eu não o conheço. Eu vi um vídeo dele falando sobre o que é o vaticanismo na concepção dele. É a ideia de que o magistério dos papas... Em uma grande medida agora, ele é muito mais um magistério político ou de doutrina social, ou mesmo de política no sentido empírico, estritamente diplomático, política mundana mesmo, da Santa Sé enquanto Estado e da Igreja enquanto entidade política, né, sociopolítica no mundo, que tem importância sociopolítica no mundo, do que uma ação efetivamente apostólico-magisterial. Isso faz sentido. E Gaudium et Spes, na interpretação que eu faço, é fundamentalmente isso. É um documento que, pelo seu objetivo, já que eu estou falando do diálogo, já entrei no diálogo com o mundo em geral, né? O seu objetivo é um objetivo estritamente político, no sentido da política empírica do mundo, deste mundo. E não no máximo, como eu tento demonstrar, seria um documento de filosofia social dos papas, do Vaticano e dos papas. Uma espécie de sugestão ou uma espécie de inspiração para os católicos viverem dentro do mundo atual, na condição política atual, mas sem comprometer a doutrina magisterial, estritamente falando. Por que eu digo isso? Por que eu interpreto assim?
Porque Gaudium et Spes fala... É difícil entender o objetivo de Gaudium et Spes, é cheio de circunlóquios e tal. Nossa, esses textos conciliares são confusos. Alguns são muito confusos, sim. Palavras dúbias. Eles confessaram que era a palavra dúbia. Aquele perito lá, como é que ele chama? Confessou, né? Que usou linguagem dúbia para... E parece que o Bonini também, né? Da liturgia. Mas o que acontece? Se a gente for encontrar um objetivo formal dentro de Gaudium et Spes, é aquele que diz assim... a igreja quer cooperar com a fraternidade universal. A partir da sublime vocação humana, a igreja quer cooperar com a fraternidade universal. Ora, qual é a sublime vocação humana? É a vocação a ser filho de Deus. Esta vocação só pode se cumprir pela conversão à igreja. À primeira vista, pela conversão formal, pelo ingresso formal através do batismo. De acordo com a doutrina da possibilidade da salvação em ignorância invencível na alma da igreja, que é a doutrina, quase que a única doutrina do Vaticano II, a doutrina de fundo, todo mundo se salva. Já estou antecipando um pouquinho qual é o enigma do Vaticano II. A Gaudium et Spes diz isso, então. A igreja quer cooperar para que a sublime vocação humana se efetive numa fraternidade universal. Ora, a fraternidade universal que realiza a sublime vocação, a altíssima vocação humana, é a fraternidade dos filhos de Deus no interior da Igreja Católica. Portanto, o objetivo de Gaudium et Spes é incongruente. Não faz sentido nenhum. É uma falha formal. É um objetivo que não tem potência para ser magistério. Porque é um meio, o de trabalhar pela fraternidade universal, que não corresponde a um objetivo da igreja stricto sensu. A igreja pode também, como um sujeito político no mundo, né? Pode também e deve também cooperar... E fora esse termo, né? Fraternidade universal. Que é um termo de origem maçônica. Exatamente, é um termo revolucionário. Eu pesquisei e algum papa antes, Pio XI ou Pio XII, usou. Mas usou num contexto bem católico, bem claramente católico. Bem, você proteger ele tudo, porque é uma palavra que José Pedro Galvão de Sousa usou esse, nos seus textos de filosofia política, mas usou, aí fica claro que é num sentido político no caso dele, e no caso dos papas ficava claro que era num contexto católico. Porque se você não explicar bem, você está usando uma linguagem revolucionária. Exato. Isso é muito inconveniente em texto assim de concílio. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.